Agora, as áreas de vendas, elas são áreas muito cobradas, né? Sempre meta, produtividade. E eu tenho visto muito índice de turnover, muito índice de estresse, de burnout, palavrinhas em inglês, mas que todo mundo já está Já sabe o acostumado, que já é, sabe o né? que é. Então, Tem assim, toda a área, né? Mas é, assim, nessa... mas nessa área comercial, eu vejo que é muito forte, né? E você acha que a tendência é melhorar isso daí? Ou você acha que ainda vai continuar esse quadro, na sua opinião? Eu considero essa prática de você estabelecer De metas cobranças metas pesadonas. que não são audaciosas, são impossíveis, Que não são alcançáveis, apenas atingíveis, né? apenas para estimular um crescimento que você acha que vai ser maior, ou seja, você pede 30 Sim, para conseguir sim. 18, certo? Que é uma sacanagem, inclusive, né? Bota sacanagem nisso, viu? Eu considero, certo? Isso uma dos uma das armadilhas maiores. Esse tipo de cultura pode quebrar a empresa, Sim. certo? E agora com a NR1, né, que é as novas normas regulamentadoras psicossociais, as empresas vão ter que cuidar também da saúde emocional dos seus funcionários, né? Inclusive, escrevi isso no artigo lá no Exatamente. LinkedIn, certo? Ah, é? Ah, legal. Muito bom o material, a gente vai recomendar Depois depois. você coloca o link. Vamos pra colocar. Você, como diretor comercial, uma das principais responsabilidades é formar e escolher a sua equipe. Sim. E se a pessoa vai trabalhar na área de vendas, você precisa escolher o profissional, e você escolhe sempre com base em comportamento e conhecimento. Sim. Certo? Sim. Sendo que comportamento você não muda. Conhecimento você dá. Você treina, você fornece, você estimula a pessoa a progredir, a ir para frente, a estudar. Sim. Mas comportamento você não muda. Não. A pessoa... Inclusive, as demissões ocorrem 90% por problema de comportamento. A gente já falou aqui, inclusive, isso e não é por notório. problema de Justamente. conhecimento. Exatamente. Atitude perante as coisas. Então, se você vai contratar alguém para a área comercial, você precisa saber contratar aquelas pessoas que você vê tem fome de crescer. Tem fome de entregar resultado. De buscar o que quer, resultado, né? Exatamente. Me dá que eu faço. Sim. Certo? Você está me dando 100, E não 100 tem é medo, pouco. né? Eu quero fazer 200. Entendeu? O que você quer que você aqui na empresa? Eu quero o seu lugar, porque eu quero me destacar tanto. O que você quer? Eu quero ser o seu melhor vendedor. Certo? É esse tipo de pessoa que você tem que ir buscar. Né? E se você não contratou essas pessoas, você contratou pessoas que são conservadoras, que tem medo de arriscar, você contratou errado. Não adianta você estimular a pessoa botando, você tem que fazer uma cota de tanto, se você não fizer 3, a pessoa não vai fazer. Sim, entendeu? Você não vai mudar o comportamento da pessoa. Sim, e você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece nas empresas que fazem esse tipo de negócio? Olha, o meta 30%, porque assim vai crescer 18%. Bom, tem 2 riscos enormes, certo? O primeiro risco é a empresa não estar preparada para fazer os 30%, tentar fazer os 30%, certo? Em termos de recursos, estoques, operações e tudo, gente, e fazer os 18%, e em vez de ter lucro, ter prejuízo. E a outra é que, ao invés de você ter uma equipe motivada, não só você vai ter uma equipe frustrada, mas você vai perder um dos maiores valores que existe no mundo da venda, que é o comprometimento com a meta. Verdade. O que traz o comprometimento da meta para a empresa? Quando você estabelece uma meta para a empresa e a empresa cumpre 100%, 100%, 105%, 110%, 100%, 100%, você dá àquela empresa previsibilidade. E dá satisfação para a equipe também, porque a equipe também se sente feliz. E né, você dá satisfação, certo? É. E você mantém as pessoas crescendo, e você mantém as pessoas se desenvolvendo. As metas têm que ter sabedoria, né? E a empresa com previsibilidade consegue estar no máximo da eficiência. E quando ela está no máximo da eficiência operacional, você ganha 15%, 20% a mais em eficiência operacional, que são os mesmos 15%, 20% que você ia ganhar se você crescesse os 30%.
E fora sem a ter energia, né? sem ter feito o esforço e o risco Claro. para crescer os 30%. Perfeito. Então, assim, como eu disse, esse é um negócio que quebra empresa, quebra valor da empresa, Sim, mas sim. às vezes você Mas pega quando o você ambiente... consegue fazer isso que você está falando, que eu achei fantástico, quando você consegue, é lindo, porque você motiva a equipe, o astral na empresa muda. Você sai de um ciclo vicioso e vai para um ciclo virtuoso, onde todo mundo fica feliz. E aí aumenta mais ainda, né? Fica uma egrégora de crescimento, né? Nós, infelizmente, 90% das empresas brasileiras não fazem planejamento estratégico. Infelizmente, não mesmo. Certo? Então, no planejamento estratégico é que você vai olhar para frente, vai Claro. olhar 2, 3, 5, às vezes Sim. 10 anos, dependendo do negócio. Sim, Dependendo do negócio, até 20 anos, dependendo da estruturação que precisar. sim. Certo? E aí você, olhando o que você vai ver, você precisa ver que competências você precisa adquirir Sim, para conseguir chegar naquele crescimento que você precisa. sim. E, portanto, você vai trabalhar na aquisição das competências para depois vir o crescimento acelerado. Sim, com Agora, certeza. Isso não é questão comercial de curto prazo. Uhum, O curto sim. prazo ele está lá para administrar aquilo que tem para fazer hoje. As capacidades de você mudar ou adquirir as competências que você precisa para poder catapultar os seus resultados são muito pequenas. Se você tiver que falar duas competências que seriam primordiais para os líderes comerciais para o futuro, para hoje, daqui para frente, na sua visão, duas competências para... Sendo coerente com aquilo que eu falei. Uhum. Tá? O diretor comercial hoje não pode pensar que o papel dele é só conhecer os clientes, administrar os clientes e administrar a venda da empresa para gerar o faturamento que o caixa precisa para aquele mês. O diretor comercial, ele precisa estabelecer a política comercial de maneira a dar o melhor perfil possível de vendas que traga a maior eficiência para a empresa. Para isso, ele precisa conhecer a operação a fundo, ele precisa entender o que traz, o que não traz escala para a empresa, o que traz, não traz produtividade para a empresa, quando o mix de venda, o mix de produto, atuação e etc., por canal e por tudo, sim. certo? E ele precisa ter não conhecimentos básicos financeiros, ele precisa conhecer profundamente como as finanças impactam no resultado da empresa e como o modelo comercial que ele está atuando atingem, contribuem também, ou prejudicam o que a empresa vai fazer. Porque não adianta também você vender produto que não te dão margem de lucro e fica tirando no pé, né? Exatamente. Você tem que saber exatamente qual a cesta que você vai montar para que aquilo resulte em lucratividade e ROI, né? Porque fazendo isso, você vai ser adorado, tanto por diretor financeiro quanto pelo diretor de operações, é verdade, certo? É né? verdade. E deveria ser adorado pelo seu CEO também. É verdade. A não ser que ele seja alguém que quer vender os 30% para receber 18%, certo? Legal, estamos indo para a nossa reta A final. última que eu acho, e a segunda característica é, eu falei aqui que as empresas do futuro precisam pensar em ecossistema. Sim. E a missão de você sair a sua empresa, de quem pensa só no quintal dela, para começar a pensar em ecossistema, para enxergar de que ela precisa sair da dor do consumidor para entender os desejos do consumidor. E se você tem, então, uma loja de pet, lá dentro daquela loja, lá você tem que ter tudo, tem que ter o veterinário, tem que ter alguém que cuide da coisa. Ecossistema, é verdade. Exatamente. E assim para qualquer negócio. E as comunidades que estão hoje muito em voga, né? Hoje você precisa ser capaz de agregar pessoas em volta da sua marca, que te sigam, que acreditem nos seus valores. Tem empatia, né? Identificação. E hoje isso é possível com a estrutura de dados que a gente tem, com a estrutura de comunicação, com a troca. Hoje, com as mídias sociais, hoje com tem um WhatsApp, monte de coisa business. que é possível que no passado não seria. Sim, sim. Agora, exige também muita sabedoria para não ser invasivo, né? Porque nós temos uma LGPD aí em vigor. O consumidor também não quer mais ser invadido. Então, mas quando ele quer fazer parte desse ecossistema, ele vai ajudar a empresa a crescer. Ele se sente valorizado, inclusive. E às vezes ele nem Exato. percebe o ecossistema. É. Certo? Ele se vê
Porque o ecossistema é a troca das coisas, ele nem vê que ele está no Einstein e recebeu a promoção do Fleury, Sim, entendeu? sim, é. E aí ele recebeu os remédios tais e tais e tais com uma promoção diferenciada, porque Sim, são sim. recomendados pela turma do Sim. Einstein. Você É nem verdade. percebe. Agora, de qualquer forma, a Carol Pfeiffer, lá do Shark Tank Brasil, ela sempre diz assim, uma empresa que consegue ter uma comunidade de clientes ativa, que está participativa, vale mais do que uma empresa que não tem comunidades, que não tem gente ali seguindo, tal, né? Então, acho que hoje é um grande desafio também, essa influência também, né? Essa capacidade de mobilizar os seus clientes Ter esse também, né? alcance, né? Exato.